Hoje estou chegando aqui para fazer uma proposta muito simples. Eu vou elencar os meus discos preferidos da década de 1970. E é isso, bora lá? Para começar, eu vou tirar o elefante da sala. É óbvio que não são os melhores discos da década de 70. São os meus discos preferidos que estão mais na minha cabeça nesse momento. Então, assim, se vocês não concordarem, me processem. Brincadeira, não me processa não, mas deixa nos comentários aqui. Me conta aí quais são os seus discos preferidos também, beleza? Vamos lá. A década de 70 foi muito prolífica para a história da música brasileira. Então temos grandes e grandes clássicos aqui. Eu quero começar com o disco que apresenta o Tim Maia como artista. Tim Maia, 1970. Ele foi um disco que fez todo mundo pegar um caderninho e começar a anotar, vamos refazer o que a gente estava fazendo, vamos mudar, porque tem alguma coisa muito, muito diferente acontecendo aqui e a gente precisa mudar a nossa percepção da música brasileira neste momento. Esse disco mostra o Tim Maia muito jovem ainda, faminto, querendo fazer as coisas acontecerem e provar para a música brasileira que ele era um cara muito, muito bom, muito talentoso. É um disco que mistura soul, funk, bossa, iê. E mistura também aquele tempero ali do Tim Maia que ele tinha, aquele ressentimento guardado. Tudo é muito bonito, tudo é muito colocado, é visceral. Cara, os arranjos são quentíssimos, a cozinha ali, os metais estão swingados. Tá acontecendo uma coisa muito massa ali. Os backing vocals são muito, muito bons. Eles fazem aquele contraste, né, com o vozeirão ali do Tim Maia. Eu sei que tem muita gente que vai querer torcer a minha orelha porque eu não coloquei o Racional aqui. E apesar de eu gostar muito do Racional, é um disco que eu escuto assim e gosto de todas as músicas, esse daqui foi mais importante. Esse aqui mudou a história da música brasileira. Esse aqui, além de apresentar o Tim Maia para quem não conhecia ele, fez todo mundo mudar o que estava sentindo ali. No caso do Erasmo, eu acho que tem muitas influências importantes que fizeram ele também pivotar para outro lado, principalmente no Carlos Erasmo, um disco icônico dele, um pouco de influência da Tropicália. Eu falei disso em outro vídeo, mas principalmente o que o Tim Maia faz nesse disco é o que muda a história de Erasmo e Roberto Carlos para sempre. Cara, tem muita coisa incrível do Tim Maia. Eu poderia colocar os 3 primeiros dele nessa lista aqui, mas hoje eu acho que para representar um disco da década de 70 que é muito, muito importante para mim, Tim Maia, 1970. E é isso, quem manda sou eu. Vamos para outro disco. A gente foi de 1970, agora eu vou trazer um de 1972. E esse é um clássico que eu nem vou gastar muito tempo, porque todo mundo conhece, todo mundo já cantou pelo menos uma música. E eu tô falando aqui de Acabou Chorar e dos Novos Baianos. Queridinho da esquerda cirandeira. Se não tem um DCE na sua faculdade que está pintado com preta, pretinha, ou se não tem um malandro na sua turma que não puxava um violão para cantar A Menina Dança, você não é brasileiro, meu amigo. Você está vivendo errado. O Brasil é esse. Acabou Chorar. Tem músicas icônicas, faz uma mistura de Brasil com rock e tropicália e MPB e guitarra de um jeito muito original e diferente. E, cara, é um disco improvável. Ele é simplesmente um disco improvável. Quando que o Gilberto Gil ia conhecer esses malucos e que não tem nada a ver com ele e eles iam se dar tão bem? E por muitos outros méritos, não tem como fazer uma lista de álbuns brasileiros dos anos 70 sem colocar Acabou Chorar. Ele é um disco que venceu o desafio do tempo. Carrega toda aquela antropofagia da tropicália com ele. Guitarras elétricas estridentes se misturando com o pandeiro. É a beleza da percussão, da guitarra, do violão. Tudo se misturando ali, né, conectando a Bahia a Montreal. E o melhor é que ele é atual até hoje. Para mim, o grande destaque fica com a versão deles de Brasil Pandeiro, uma música do Assis Valente. Esse aqui, ele era um disco para ser só amado, mas tem uma galera que não gosta muito. Tem uma galera que tem uma inveja dessa pessoa aqui. É um disco de 1975 que traz o melhor disco de rock dos anos 70, na minha opinião, de merda. De rock pop, rock galerinha, glam rock, né? Se quiserem assim. Tô falando aqui do maravilhoso e impecável Rita Lee e os Tutti Frutti com Fruto Proibido, de 1975. Cara, é um disco importante, cheio de hits, solos de guitarra incríveis, histórias por trás, né? Ressentimento, mágoa, união, tristeza,
Abandono. A Rita Lee estava construindo uma pedra fundamental ali no rock. E é um disco perfeito, assim, é um disco irretocável. Você escuta ele de cabo a rabo e todas as músicas são perfeitas, são incríveis. Eu acho esse disco muito especial porque ele tem uma coisa ali que só poderia acontecer nos anos 70, aquele rock bem inspirado ali em muitas outras coisas que estavam acontecendo na Inglaterra, mas ainda com aquela cara de garagem, anos 70, sujeira na guitarra, no baixo, na bateria. Cara, sem contar nas letras da Rita Lee, que fazem tudo isso ficar muito maior, assim, desde tributo à dançarina, a contar a história de uma pessoa que é a ovelha negra da família, que vira um hino para milhões de adolescentes revoltadas em seus quartos com seus pais e mães, e tios e tias. Tem temas nesse disco que são hinos da juventude até hoje. Como que você vai deixar esse disco de lado? Como a Rita Lee foi a mais prolífica e a que teve mais sucesso dos Mutantes, tem muito fã do Arnaldo Batista e do Sérgio Dias que fica com a cara emburrada, tá? Quando a gente fala aqui da importância desse disco, por exemplo. Mas, cara, ele é um pop radiofônico, deboche, glam, que é um dos discos mais importantes da música brasileira nos anos 70. Rita Lee, os Tutti Frutti, Fruto Proibido. Você é Arnaldete? Meu amigo, deixa aqui nos comentários que eu vou... Deixa o endereço da tua casa aí que a gente vai resolver isso. Tá me entendendo? E é isso, quem manda sou eu. Brincadeira. O que eu vou lançar agora é um queridinho do público e crítica, com razão, porque é um dos melhores discos que a música brasileira presenciou, que o povo brasileiro presenciou nos anos 70. Eu tô falando aqui da viagem gostosa, maluca, pirada, do Jorge Ben em A Tábua de Esmeralda, de 1974. Cara, aqui a gente tem o clássico Jorge Ben fazendo aquele seu violão swingado de uma forma maravilhosa. Cara, um som muito gostoso, muito original e o melhor, com as referências a Alquimistas, Paracelso, Nicolás Flamel, Pedra Filosofal. E é muito do que faz a gente gostar não só desse disco do Jorge Ben, como da carreira dele como um todo, né? Não, e tem várias histórias malucas de que ele estava na França com Gilberto Gil, quando ele estava compondo esse disco, e ele estava com o livro do Nicolás Flamel, Nicolás Flamel ou Nicolas Flamel, e ele viu uma aparição, mas o principal é um som bom, que continua atual até hoje, e que é referenciado até hoje. Então, o que o Jorge Ben fez em A Tábua de Esmeralda é incrível, e é isso. O Jorge Ben cria um universo onde São Tomás de Aquino está dançando com Hermes Trismegisto. A Tábua de Esmeralda é um daqueles discos que você bota para escutar com o encarte na mão, se você tiver o CD ou o LP, lendo as letras, com o celular na mão, lendo as letras e prestando atenção em tudo e embarcando na viagem. Eu acho que, ao contrário de muita gente que começa a fazer análises profundas e tal, eu não acho que é o caso aqui. Eu acho que é o caso da gente embarcar na maluquice que o Jorge Ben está propondo pra gente ali e comprar essa viagem sonora dele. Agora vem ele, o queridinho do esquerdomacho hipotético, do homem performático, do homem que usa boné do MST, saia branca, camisa aberta no peito peludo, uma eco bag da MUBI e bota um livro da Hilda Hilst dentro, ou da Simone de Beauvoir, e que está se desconstruindo e por isso quer parar de enganar tantas mulheres como ele faz. Caetano Veloso, Transa, de 1972. Cara, esse disco é o Caetano fervilhando ainda com umas ideias da Tropicália. E por outro lado, é ele também com saudade de casa, ele estava exilado em Londres. Disso sai uma mistura muito bonita de Londres e Bahia. De Vitória da Conquista com Brixton, ok? E as misturas tropicalistas que ele propõe nesse disco são muito legais de ouvir, são muito interessantes, porém é um disco melancólico, né? Um disco meio triste, em muitos momentos ele tá mais ali pra baixo, mas é muito gostoso de ouvir, né? Eu acho que é um disco bom pra você colocar pra escutar e ficar pensando um pouco na vida, botar no carro, assim, sei lá, numa viagem. Mas a gente tem músicas nesse disco que sobreviveram também ao teste do tempo e até hoje são famosas. You Don't Know Me, Mora na Filosofia. Esse disco também tem muitas referências de partes da música brasileira dos anos 40, dos anos 50, que o Caetano resgata aqui, quase como se ele estivesse sampleando para inserir na sua música e criar algo novo, algo interessante, algo diferente, algo estranho. Eu acho estranho e bonito na mesma medida. E é um clichê e eu sei que é um clichê, mas às vezes os clichês existem por um motivo, eles são bons. Cara, e tem outros do Caetano da década de 70 que eu até gosto mais, que tem mais hits, tem mais músicas que eu gosto mais.
Mas esse aqui é mais importante, esse aqui é icônico. E é isso, quem manda sou eu. Galera, eu vou fazer algumas menções honrosas só pra vocês não falarem que eu não falei sobre. Eu citei aqui os meus preferidos, mas, pô, nos anos 70, a gente tem o Clube da Esquina, tem um disco do Cartola maravilhoso, tem o Krieg Rah do Raul Seixas, que mais? Eu vou dar uma colada aqui. Tem o Pérola Negra do Luiz Melodia, mas esse é um disco que eu vou estudar um pouquinho mais pra fazer um vídeo só sobre ele. O Fatal, da Gal, que é aquele disco ao vivo, né, que ela grava, e que é muito, muito doido, muito incrível. Tipo, ela tava no auge vocal ali. E tem outro muito importante que eu deixei de fora, propositalmente, e eu quero ver se vocês sabem qual é. Deixa aqui nos comentários. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!